Você já sentiu como se a vida estivesse pesada demais para carregar sozinho, sozinha? Como se os dias continuassem passando, as pessoas continuassem exigindo, o mundo continuasse girando, mas por dentro algo estivesse ficando cada vez mais cansado. Talvez você acorde já exausto, mesmo depois de dormir. Talvez o corpo até esteja funcionando, mas a alma esteja no limite. E o mais difícil é que quase ninguém percebe. Você sorri. Você responde, tá tudo bem. Você segue em frente. Mas por dentro existe um peso que não se explica com palavras. Uma fadiga que não aparece nos exames. Um cansaço que não melhora com descanso. Uma sensação silenciosa de que você está segurando tudo há tempo demais. E se isso descreve você, deixe-me te dizer algo com muita clareza. Você não chegou aqui por acaso. Antes mesmo de você dar play neste vídeo, Deus já conhecia exatamente o estado do seu coração. Ele viu os momentos em que você foi forte por fora e frágil por dentro. Ele viu as orações que você não conseguiu terminar. As lágrimas que você engoliu para não preocupar ninguém. As noites em que você ficou em silêncio, olhando para o teto, tentando entender por que tudo parece tão pesado. Talvez você esteja carregando responsabilidades que não escolheu. Talvez esteja sustentando pessoas emocionalmente, financeiramente ou espiritualmente, enquanto ninguém sustenta você. Talvez esteja vivendo uma batalha invisível, onde o maior inimigo não é o que acontece fora, mas o desgaste que acontece dentro. E sabe o que torna isso ainda mais difícil? É quando você começa a achar que esse cansaço é normal, que viver assim é o padrão, que todo mundo aguenta, então você também precisa aguentar. Mas hoje Deus te trouxe aqui para quebrar essa mentira, porque existe um limite entre ser forte e se machucar tentando ser forte demais. E Deus não te chamou para sobreviver no automático. Ele te chamou para viver sustentado. Talvez você tenha clicado neste vídeo sem muita expectativa. Talvez tenha pensado, vou ouvir só um pouco. Mas algo dentro de você sabia que precisava parar, respirar, ouvir, receber. E é exatamente aqui que algo começa a mudar. Eu quero que você saiba de uma coisa antes de irmos mais fundo. Esta não é apenas mais uma oração. Este é um momento de encontro, um ponto de pausa no meio do caos. Um lugar onde você não precisa provar nada para ninguém, nem para Deus. Ao longo desta oração, algo vai acontecer de forma gradual. Não é tudo de uma vez. Não é barulhento, mas é profundo. Antes do final deste tempo juntos, Deus vai tocar em áreas que você já tinha aprendido a ignorar. Ele vai aliviar pesos que você nem percebe mais que carrega e vai lembrar você de algo essencial. Você não está sozinho naquilo que está enfrentando. Por isso, eu te peço algo simples, mas importante. Não saia agora. Permaneça. Mesmo que sua mente esteja agitada, mesmo que seu coração esteja cansado. Às vezes, a resposta que a alma precisa não vem no começo. Vem quando a gente decide ficar até o fim. Agora, antes de qualquer palavra de oração, eu quero te convidar a fazer algo muito simples aí onde você está. Respire fundo, sem pressa, inspire e solte devagar. Deixe o corpo entender que este momento é seguro. Deixe a alma perceber que não precisa correr agora. Aqui, você não está atrasado. Aqui, você não está falhando. Aqui, você está sendo cuidado. Talvez você ainda não saiba exatamente o que precisa mudar. Talvez você só saiba que não dá mais para continuar do mesmo jeito. E isso já é suficiente para Deus começar a agir. Porque quando a alma finalmente para, o céu começa a se mover. Fique comigo. O que vem a seguir não é teoria, não é discurso, não é religião vazia. É um caminho espiritual que começa agora, passo a passo, e que foi preparado exatamente para este momento da sua vida. E nós estamos apenas no começo.
Existe um momento muito específico em todo o processo de restauração espiritual. É o momento em que a pessoa para de tentar se consertar sozinha e permite ser acolhida. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte, tentando entender tudo, tentando resolver tudo, tentando não incomodar ninguém com o que sente. Mas agora, neste exato instante, Deus não te chama para explicar nada. Ele não te chama para justificar suas dores. Ele não te chama para provar fé. Ele apenas te chama para perto, porque antes de Deus corrigir caminhos, Ele acolhe corações. Antes de transformar situações, Ele envolve pessoas. E antes de qualquer resposta, Ele oferece presença. Talvez você tenha se acostumado a viver em alerta, sempre esperando o próximo problema, sempre preparado para a próxima luta, sempre segurando as emoções para não desmoronar. Mas aqui, você não precisa se defender. Aqui, você não precisa se proteger. Aqui, você não precisa esconder nada. Este é um lugar espiritual de descanso. Um espaço onde Deus não te olha como alguém fraco, mas como alguém cansado. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Deus não se ofende com a sua fragilidade. Ele se aproxima dela. A palavra nos mostra que o Senhor é aquele que se inclina para ouvir o clamor do aflito. Isso significa que Ele não está distante. Ele não está apressado. Ele não está indiferente. Ele está atento, presente, conectado a você agora. E algo muito importante acontece quando você entende isso. A solidão começa a perder força, porque muitas dores não doem apenas pelo peso que têm, mas pela sensação de que estamos carregando tudo sozinhos. Hoje, o Espírito Santo está desfazendo essa mentira dentro de você. Você não está orando sozinho. Você não está atravessando isso sozinho. Você não está sustentando sua vida apenas com as próprias forças. Existe um cuidado te envolvendo agora, mesmo que você ainda não saiba explicar como. E mais do que isso, existe unidade sendo construída neste momento. Talvez você esteja ouvindo esta oração em um lugar simples. Talvez esteja no quarto, na sala, no trabalho, no hospital, no transporte público. Mas espiritualmente, você não está isolado. Há outras pessoas orando junto com você agora. Outros corações cansados. Outras almas buscando o mesmo alívio. Outras vidas dizendo silenciosamente: Deus, eu preciso de ti. E quando corações se alinham, algo poderoso acontece no mundo espiritual. A Bíblia nos ensina que quando existe concordância, o céu responde. Quando existe unidade, a presença se manifesta. Quando existe entrega coletiva, Deus se move com ainda mais força. Por isso, este não é apenas um momento individual, é um momento de comunhão espiritual. Agora, eu quero te convidar a um gesto simples, mas profundamente significativo. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração por alguns segundos. Não é um ritual, é um sinal de atenção. Um jeito de dizer para a sua própria alma: eu estou aqui, eu estou presente, eu estou aberto. Enquanto sua mão toca o peito, perceba sua respiração. Perceba que, apesar de tudo o que você enfrentou, você ainda está aqui, ainda respirando, ainda sentindo, ainda sendo sustentado. Isso não é coincidência. Isso é graça. Deus está te acolhendo exatamente como você está agora, não como você gostaria de estar, não como você acha que deveria estar, mas como você realmente está. E esse acolhimento é o solo onde a cura começa a crescer. Nada precisa ser forçado, nada precisa ser apressado, nada precisa ser controlado. A unidade que estamos vivendo aqui não exige perfeição, exige sinceridade. E você já deu o passo mais importante: permanecer. Permaneça mais um pouco, porque agora que o coração foi acolhido, Deus começa a tocar camadas mais profundas. O que vem a seguir não será superficial, será intencional.
e foi preparado para alcançar exatamente aquilo que você não consegue resolver sozinho. Respire mais uma vez. Descanse. Você está em um lugar seguro e a partir daqui, algo começa a ser reconstruído, de dentro para fora. Existe uma verdade espiritual que poucas pessoas percebem no meio da dor. Nem toda restauração começa com respostas. Algumas começam com sustentação. Antes de Deus mudar circunstâncias externas, Ele fortalece o interior. Antes de remover o peso, Ele constrói estrutura. Antes de silenciar a tempestade, Ele firma o coração. E é exatamente por isso que os salmos existem. Os salmos não foram escritos por pessoas que tinham a vida resolvida. Eles nasceram em cavernas, em fugas, em noites de medo, em dias de perseguição, em momentos de exaustão emocional e espiritual. Eles não são discursos religiosos. São registros de almas humanas, sendo sustentadas por Deus quando tudo parecia instável. Quando alguém lê ou ora um salmo, não está apenas repetindo palavras antigas, está se apoiando em pilares que já sustentaram gerações inteiras. Pilares não mudam o vento, mas impedem que a casa caia. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece frágil, planos inseguros, emoções instáveis, pensamentos que oscilam entre esperança e cansaço. É nesse cenário que Deus não te entrega promessas vazias. Ele te entrega fundamentos. Os salmos funcionam como âncoras espirituais. Eles seguram a alma quando a mente não consegue mais segurar. Eles dão palavras quando o coração não sabe mais como orar. E existe algo ainda mais profundo aqui. Os salmos ensinam a alma a permanecer. Permanecer quando a resposta não veio. Permanecer quando o medo insiste. Permanecer quando a força acaba. Eles não negam a dor, mas também não permitem que a dor seja o centro. Nos salmos, a dor é reconhecida, mas Deus é exaltado acima dela. E isso muda tudo, porque quando a alma encontra um fundamento sólido, ela para de ser empurrada por qualquer emoção passageira. Hoje, Deus está usando esses pilares espirituais para te sustentar. Talvez não para explicar tudo agora, mas para garantir que você não desmorone no processo. Os salmos são como colunas invisíveis sendo erguidas dentro de você neste momento. Colunas de confiança, colunas de proteção, colunas de esperança. Você pode até não perceber conscientemente, mas algo está sendo alinhado no seu interior. A palavra está reorganizando pensamentos, está acalmando áreas agitadas, está trazendo equilíbrio onde antes havia confusão. Isso não é emocionalismo, é fundamento espiritual sendo estabelecido. E aqui existe um ponto muito importante para a sua vida. Deus não constrói rápido aquilo que precisa durar. Por isso este momento não é apressado, ele é profundo. Enquanto você permanece ouvindo, os salmos começam a fazer o que sempre fizeram: sustentar pessoas comuns em momentos extraordinariamente difíceis. Eles não te pedem força, eles te emprestam força. Eles não exigem clareza, eles oferecem direção. Eles não pedem explicações, eles criam espaço para a presença de Deus agir. E agora que o fundamento está sendo colocado, Deus começa a tocar áreas mais sensíveis. O que vem a seguir não é apenas palavra, é intervenção. Mas intervenção sem fundamento não permanece. Por isso, antes de avançar, o céu garante que você esteja firmado. Permaneça. Porque quando a base é fortalecida, o que Deus vai construir a seguir não cai. E o próximo passo toca exatamente onde a alma mais precisa ser restaurada. Agora, antes de qualquer pedido, existe algo mais importante que Deus espera de você: entrega. Não uma entrega ensaiada, não uma entrega religiosa, mas uma entrega honesta. Porque há portas espirituais que não se abrem com esforço, não se abrem com explicações, não se abrem com tentativas repetidas. Elas só se abrem quando a alma para de resistir. Por isso, eu te convido a fazer algo simples agora. Se puder,
Desacelere o corpo. Solte os ombros. Respire profundamente, sem pressa. Você não precisa provar nada aqui. Não precisa ser forte. Não precisa entender tudo. Este é o momento em que você para de lutar por dentro e permite que Deus entre. Feche os olhos, se puder, e apenas escute. Senhor, neste instante nós não começamos pedindo. Começamos entregando. Entregamos o peso que carregamos há tempo demais. Entregamos pensamentos que giram sem parar. Entregamos preocupações que roubam o sono. Entregamos medos que não conseguimos explicar. Pai, há áreas dentro de nós que cansaram de tentar. Há partes da alma que estão exaustas de segurar tudo sozinhas. E hoje, conscientemente, nós abrimos mão do controle. Nós entregamos o que entendemos e também o que não conseguimos entender. Entregamos aquilo que conseguimos nomear e aquilo que só dói, mas não tem nome. Senhor, entra agora nos espaços que evitamos tocar, nas decisões adiadas, nas feridas ignoradas, nas emoções reprimidas. Não te pedimos que nos apresse, te pedimos que nos conduza. Neste momento, nós escolhemos confiar mais do que explicar, descansar mais do que lutar, esperar mais do que correr. Espírito Santo, visita agora cada pessoa que ora comigo. Vai fundo, vai além das palavras bonitas. Vai onde ninguém chega. Toca a raiz do cansaço, toca a origem do medo, toca o lugar onde a esperança começou a enfraquecer. Nós colocamos diante de ti o coração aberto, sem máscaras, sem promessas vazias, sem defesas. Se houve resistência, nós soltamos agora. Se houve medo de confiar, nós entregamos agora. Se houve tentativa de controlar tudo, nós liberamos agora. Pai, recebe essa entrega como um altar vivo, não perfeito, mas sincero, não completo, mas disponível. Que esta oração não seja apenas ouvida, mas sentida no corpo, na mente e na alma. Que a ansiedade diminua enquanto a confiança cresce. Que o barulho interior se transforme em silêncio de descanso. Que a alma encontre abrigo na tua presença. Neste momento, algo se abre no mundo espiritual. Não porque gritamos, mas porque rendemos. E onde há entrega verdadeira, Deus entra com cuidado, com poder e com transformação. Permaneça, porque a porta foi aberta e o que vem a seguir é construção, restauração e direção. Agora que o coração foi entregue, Deus começa a tocar onde ninguém vê, porque toda cura verdadeira nasce primeiro no interior. Antes de alcançar o corpo, ela atravessa a alma. Existem dores físicas que começaram como cansaço emocional. Existem enfermidades que se fortaleceram em ambientes de medo, culpa, estresse prolongado e feridas não tratadas. E Deus conhece exatamente essa ligação. Por isso, esta oração não começa no sintoma, ela começa na raiz. Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti com humildade, reconhecendo que precisamos da Tua intervenção completa. Toca primeiro o interior desta pessoa. Vai onde ninguém conseguiu alcançar. Vai onde a dor se escondeu para sobreviver. Cura lembranças que ainda doem. Cura palavras que feriram e ficaram ecoando. Cura decepções que quebraram a confiança. Cura o peso invisível que foi carregado por tempo demais. Pai, onde houve rejeição, libera aceitação. Onde houve abandono, libera pertencimento. Onde houve medo constante, libera segurança. Que agora a alma comece a respirar sem tensão. Que a mente desacelere. Que o coração encontre descanso. Nós repreendemos agora todo espírito de opressão emocional, toda ansiedade que aperta o peito, todo medo que paralisa, toda tristeza profunda que tenta roubar a esperança. Espírito Santo, reorganiza os pensamentos, silencia o excesso de ruído interno, dissolve o peso da culpa, remove a autocobrança que adoece, e à medida que o interior se alinha, o corpo começa a responder. Senhor,
Nós falamos agora com cada área física que precisa de cura. Tu és o criador de cada célula, de cada órgão, de cada sistema. Visita agora o corpo desta pessoa com teu toque restaurador. Onde há dor, libera alívio. Onde há inflamação, libera equilíbrio. Onde há desgaste, libera renovação. Onde há diagnóstico, libera esperança. Falamos com o sistema nervoso, receba calma. Falamos com o coração, receba ritmo e paz. Falamos com o sangue, receba equilíbrio. Falamos com ossos, músculos e articulações, recebam fortalecimento. Que todo processo degenerativo seja interrompido. Que toda a enfermidade oculta seja exposta e tratada. Que o corpo reconheça que o ambiente interno agora é seguro. Pai, toca aqueles que convivem com dores crônicas. Toca quem acorda cansado. Toca quem perdeu energia, ânimo, disposição. Que o fôlego volte, que o vigor retorne, que o corpo encontre descanso verdadeiro. Nós declaramos que a cura não é apenas momentânea, mas progressiva e consistente. Mesmo que o processo continue nos próximos dias, sabemos que algo já começou agora. Que o corpo responda à paz liberada na alma. Que a saúde floresça onde havia desgaste. Que a vida volte a fluir com leveza. Respire fundo mais uma vez. Porque quando Deus cura por dentro, o corpo escuta e responde. Agora entramos em um território sagrado. O lugar onde Deus não apenas cura, mas guarda, cerca e protege. Porque depois que Ele restaura por dentro, Ele levanta muros ao redor. Há batalhas que você não vê. Há perigos que você nunca percebeu. Há livramentos que aconteceram sem que você soubesse. E o Salmo 91 revela exatamente isso. Deus age no invisível. Senhor nosso Deus e Pai, nós declaramos agora que esta vida habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Que este ambiente onde essa pessoa está agora seja coberto pela Tua presença. Se houver qualquer tipo de ameaça visível ou invisível, ela perde força neste momento. Se houver medo rondando a mente, ele é silenciado. Se houver sensação de insegurança, ela é substituída por paz. Pai, nós ativamos agora a proteção descrita na Tua palavra. Aquela proteção que não depende de força humana, nem de controle, nem de vigilância constante. Tu és o refúgio, Tu és a fortaleza, Tu és o lugar seguro. Livra esta vida do laço oculto. Livra das armadilhas disfarçadas. Livra de pessoas mal intencionadas. Livra de decisões precipitadas. Livra de acidentes, perdas e ataques inesperados. Que nenhum mal encontre brecha. Que nenhuma palavra contrária prospere. Que nenhuma seta lançada encontre destino. Pai, cobre agora com Tuas asas, como um abrigo silencioso, como um escudo invisível. Que esta pessoa não tema a noite, nem o dia, nem o amanhã. Que o sono seja guardado, que a mente descanse, que o coração confie. Declaramos que 1000 podem cair ao lado, 10.000 à direita, mas esta vida permanece de pé. Não por mérito, mas por cobertura. Pai, ordena agora aos Teus anjos que acampem ao redor. Anjos que guardam caminhos, anjos que fecham portas erradas, anjos que desviam perigos antes mesmo que sejam percebidos. Que esta casa seja protegida, que este lar seja cercado, que este corpo seja guardado, que esta mente seja preservada. Se houver opressão espiritual, ela se dissolve. Se houver peso no ambiente, ele se dissipa. Se houver inquietação, ela se aquieta. Porque onde a Tua presença entra, o medo não permanece. Pai, guarda os passos desta pessoa, na entrada e na saída, no trabalho e no descanso, nas decisões pequenas e nas grandes. Que nada toque aquilo que o Senhor decidiu proteger. E que esta pessoa caminhe a partir de hoje com a certeza interior de que não anda sozinha, não anda vulnerável, não anda exposta. Ela anda guardada. Respire fundo mais uma vez. Receba essa cobertura. Sinta a paz que vem quando confiamos no esconderijo do Altíssimo.
Porque quando Deus guarda, ninguém toca. Agora nós entramos em um ponto decisivo desta jornada. Porque existem batalhas que não são simbólicas, são reais, cotidianas, silenciosas. Batalhas que acontecem na mesa da cozinha, na conta bancária, no quarto à noite, na mente cansada, no coração ferido. Senhor nosso Deus e Pai, nós reconhecemos diante de Ti que muitas dessas batalhas foram grandes demais para nossas forças. Houve dias em que esta pessoa pensou em desistir. Houve noites em que a luta parecia não ter fim. Houve momentos em que a fé ficou fraca e a esperança quase se apagou. Mas hoje nós declaramos: o Senhor entra na batalha. Pai, assume agora as guerras que esta vida não conseguiu vencer sozinha. Guerras emocionais, guerras financeiras, guerras familiares, guerras internas, batalhas contra o desânimo, contra o medo, contra a sensação de atraso, contra ciclos repetidos de perda e frustração. Onde houve desgaste, libera força nova. Onde houve cansaço, libera renovo. Onde houve atraso, libera avanço. Pai, levanta esta pessoa do lugar onde ela caiu. Restaura a dignidade onde houve vergonha. Devolve a coragem onde houve medo. Declaramos que nenhuma batalha define o destino desta vida. Nenhuma luta será permanente. Nenhuma guerra será em vão. Porque quando o Senhor entra, o cenário muda. Pai, entra agora nas finanças. Onde houve escassez, traz provisão. Onde houve desorganização, traz sabedoria. Onde houve portas fechadas, abre caminhos que ninguém pode fechar. Entra nos relacionamentos. Onde houve ruptura, traz reconciliação. Onde houve silêncio, traz diálogo. Onde houve dor, traz cura. Entra no trabalho, na vocação, nos projetos engavetados, nos sonhos adiados. Pai, quebra agora todo ciclo de derrota que se repetia. Quebra toda palavra negativa lançada contra esta vida. Quebra toda sentença de fracasso que tentou se instalar. Declaramos vitória sobre a mente cansada. Vitória sobre a ansiedade. Vitória sobre a comparação. Vitória sobre a culpa do passado. Pai, ensina esta pessoa a lutar diferente. Não com força humana, mas com confiança. Não com desespero, mas com entrega. Que ela compreenda que nem toda batalha exige reação imediata. Algumas exigem descanso em Ti, porque a vitória não nasce do controle, nasce da dependência. Pai, levanta este coração agora. Endireita a postura espiritual. Fortalece a fé que parecia pequena. Que esta pessoa volte a acreditar, volte a tentar, volte a sonhar. E que ela saiba, o Senhor não chega atrasado. O Senhor chega no tempo certo. Declaramos que a vitória começa dentro e aos poucos se manifesta fora. Recebe agora essa palavra, recebe essa força, recebe essa vitória que começa no invisível. Porque quando Deus decide lutar por você, nenhuma batalha permanece a mesma. Agora entramos em um momento essencial. Porque depois da batalha, o coração precisa aprender a confiar novamente. Há pessoas que venceram guerras externas, mas ainda vivem com medo por dentro. Há vitórias conquistadas, mas a alma ainda espera a próxima ameaça. Por isso, este é o tempo da esperança ser restaurada e da confiança ser firmada. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que muitas vezes caminhamos cansados, olhando para o chão, esquecendo de olhar para o alto. Mas hoje, levantamos os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, ensina esta pessoa a levantar os olhos novamente, a sair da visão limitada da dor, a parar de medir o futuro pelo trauma do passado. Restaura agora a esperança que foi ferida, a confiança que foi quebrada por decepções, a fé que foi desgastada por longas esperas. Pai, muitos aqui aprenderam a se proteger emocionalmente, não esperando mais nada, com medo de se frustrar de novo. Mas hoje o Senhor vem dizendo: pode confiar, eu não falho.
Que essa verdade atravesse o coração agora, que a esperança volte a respirar, que o medo de acreditar seja dissolvido. Pai, guarda os passos desta vida, guarda as decisões, guarda os pensamentos. Assim como diz a tua palavra, o Senhor não dorme, não cochila, não se distrai. Enquanto esta pessoa descansa, o Senhor trabalha. Enquanto ela dorme, o Senhor guarda. Enquanto ela não entende, o Senhor já preparou o caminho. Pai, remove agora a ansiedade pelo amanhã, a preocupação excessiva, o peso de tentar controlar tudo. Ensina este coração a confiar passo a passo, dia após dia, entrega após entrega, que esta pessoa saiba, o Senhor guarda a sua entrada e a sua saída. Guarda-o agora e guarda o que ainda virá. Pai, sela no coração dela a certeza de que nenhuma surpresa negativa escapará do teu cuidado, que nenhum tropeço será definitivo, que nenhuma estação difícil será eterna. O sol não a ferirá de dia, a lua não a ferirá de noite. Nem o que é visível, nem o que é invisível terá poder para destruir aquilo que o Senhor sustenta. Pai, ensina esta vida a descansar em Ti, sem culpa, sem medo, sem desconfiança. Que ela aprenda que confiar não é fraqueza, é maturidade espiritual. Que a esperança não esteja baseada em circunstâncias, mas na fidelidade de quem nunca falhou. Hoje nós declaramos: a esperança está sendo restaurada, a confiança está sendo reconstruída, o coração está aprendendo a descansar. E mesmo sem todas as respostas, esta pessoa seguirá caminhando com a certeza de que o Senhor vai à frente. Recebe essa paz, recebe essa esperança, recebe essa confiança renovada, porque aquele que te guarda não falha, não se ausenta e não te abandona. E você seguirá não mais dominado pelo medo, mas sustentado pela esperança viva que vem do Senhor. Agora, chegamos ao momento mais delicado e mais poderoso de toda esta jornada. Não é um fim, é um selamento. Porque tudo o que foi orado até aqui precisa ser colocado nas mãos certas. Senhor, nosso Deus e Pai, neste instante nós nos rendemos completamente diante de Ti. Não trazemos argumentos, não trazemos defesas, não trazemos controle. Trazemos apenas o coração aberto e a decisão de confiar. Pai, esta pessoa que orou até aqui já entregou dores, medos, batalhas, esperanças, sonhos e expectativas. Agora, ela entrega o controle, entrega aquilo que tentou resolver sozinha, entrega aquilo que carregou além do que podia, entrega o amanhã que ainda assusta, entrega o passado que ainda pesa. Recebe, Senhor, essa entrega sincera, não como fraqueza, mas como fé madura. Que neste momento o Espírito Santo toque profundamente o coração desta vida, selando tudo o que foi liberado em oração. Que não haja retorno ao medo, que não haja recaída na ansiedade, que não haja esquecimento das promessas. Pai, guarda esta pessoa quando este vídeo terminar, quando o silêncio voltar, quando os pensamentos tentarem retornar. Que ela se lembre, ela não está sozinha, nunca esteve. Agora, Pai, nós enviamos esta vida debaixo da Tua paz. Que ela caminhe diferente, que fale diferente, que pense diferente, não porque tudo mudou fora, mas porque algo foi transformado dentro. E neste espírito de envio, eu convido você, com muita liberdade e verdade, a selar este momento. Se esta oração falou com você, se algo foi tocado no seu coração, escreva agora nos comentários, com simplicidade e fé: eu entrego tudo nas mãos de Deus. Essa não é apenas uma frase, é um altar, é um marco espiritual, é um lembrete para a sua própria alma. E se você sente que este espaço tem sido um lugar de descanso, de fortalecimento e de encontro com Deus, permita-se caminhar conosco. Inscreva-se no canal, não por números, mas por constância espiritual.
Aqui, você sempre terá um lugar para orar, para respirar, para se levantar novamente. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Às vezes, Deus usa um simples envio para responder uma oração antiga de outra pessoa. Agora, receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te conceda paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre tudo aquilo que diz respeito a você. Você está guardado, você está cuidado, você está enviado em paz. Vá e viva sustentado pela presença de Deus. Amém e amém. Fiquem com Deus. Até a próxima oração.